Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aos Minutos de Esperança para a sua noite. Esse é um momento para desacelerar o coração, silenciar os pensamentos e entregar a Deus tudo aquilo que o dia trouxe, alegrias, preocupações e também as dores que ficaram escondidas. À noite, muitas vezes o futuro parece mais incerto. As perguntas surgem com mais intensidade e as preocupações tentam roubar a nossa paz. Mas é justamente nesse silêncio que Deus nos lembra de uma promessa que atravessa gerações. A mensagem de Deus para o seu coração nessa noite está no livro de Jeremias, capítulo 29, versos 11 a 13. Aqui nós lemos: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Essas palavras foram escritas para um povo que estava no exílio, vivendo longe de casa, enfrentando consequências de erros passados e cercado por incertezas. Humanamente falando, o cenário era de derrota e perda, mas Deus não os abandonou. No meio do cativeiro, Deus envia uma mensagem clara. Ele diz: eu ainda tenho planos para vocês. Isso revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Nos revela que Deus não é o autor do mal, nem o criador do sofrimento. A própria Bíblia declara que o mal tem origem no inimigo. Jesus disse: um inimigo fez isso. São Mateus 13, 28. Deus não tem prazer na dor, mas tem poder para transformar cenários difíceis em caminhos de esperança. Como escreveu Ellen White, não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como o Senhor nos tem guiado. Mesmo quando o amanhã parece incerto, o passado nos lembra que Deus sempre esteve presente. Ele guiou ontem, Ele sustenta hoje e Ele já está no amanhã. E como disse Charles Spurgeon, quando você não pode ver a mão de Deus, confie no coração dele. Talvez nessa noite você não consiga enxergar claramente os planos de Deus. Talvez as circunstâncias pareçam confusas ou dolorosas, mas você pode confiar no caráter dele. O Deus que prometeu é fiel. Talvez você esteja vivendo o seu próprio cativeiro, uma fase de espera, uma dor persistente, uma luta que parece não ter fim. Mas a promessa permanece: Deus tem planos de bem para você, planos que vão além do que você consegue enxergar hoje. A Bíblia afirma que toda dádiva boa e perfeita vem do alto. Tiago capítulo 1, verso 17. E ela aponta para um futuro glorioso, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Deus está conduzindo a história para um final de redenção. E você faz parte desse plano. Enquanto esse futuro não se revela plenamente, Deus nos dá um conselho simples e poderoso: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Isso significa que a maior garantia para o amanhã não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus conosco. Quando buscamos ao Senhor de todo o coração, encontramos paz, segurança e direção. A presença dele elimina o medo e nos dá descanso mesmo antes das circunstâncias mudarem. Talvez você não saiba como será o amanhã, mas você pode descansar sabendo que Deus já está lá. E se você o buscar de todo o coração, Ele estará com você agora. Se nessa noite você deseja renovar sua confiança nos planos de Deus e descansar na presença dEle, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida do nosso presente, cuida do nosso futuro, um Deus que está sempre ao nosso lado para nos orientar e nos dirigir da melhor maneira possível. Obrigado porque, segundo a Tua palavra, o Senhor tem planos maravilhosos para a nossa vida, planos de bem e não de mal. Entendemos também que o Senhor não é o Criador e o autor do mal, mas
O Senhor pode transformar circunstâncias ruins em circunstâncias boas. O Senhor pode transformar tragédias, lutas em bênçãos para a nossa vida. Então, Pai querido, aceita a nossa vida, aceita a entrega que te fazemos de tudo aquilo que estamos vivendo nesse dia, de tudo aquilo que estamos vivendo em nossa vida, de tudo aquilo que estamos enfrentando. Que o Senhor tome tudo nas tuas mãos e que a tua bênção esteja sobre nós. Pai querido, que sejamos fortalecidos mesmo em meio às nossas maiores dificuldades. Não queremos unicamente olhar para as coisas do presente, queremos que os nossos olhos estejam voltados para as coisas da eternidade, coisas extraordinárias que o Senhor está preparando para todos nós. Então, que a nossa fé seja fortalecida todos os dias, que a nossa confiança seja renovada e que nada nesse mundo, a despeito da dor, do sofrimento, venha nos afastar da Tua presença, mas que todos os momentos vividos, sejam eles fáceis ou difíceis, coloquem os nossos olhos na eternidade e que muito em breve, Pai, estejamos vivendo os extraordinários planos que o Senhor tem para a nossa vida, não apenas nesta vida, mas na eternidade. Perdoa-nos naquilo que falhamos nesse dia e mais uma vez te pedimos, tome a nossa vida nas tuas mãos. Esta é a oração que te fazemos e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus acalme o seu coração, renove suas forças e guarde o seu descanso nessa noite. Que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.